Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Bem, vamos começar o nosso estudo fazendo apenas uma revisão daquilo que estudamos aqui na semana passada. Nós analisamos apenas o verso 10 do capítulo 1 e aqui vimos que, infelizmente, em nossos dias não é difícil encontrarmos pregadores que, para se manter livre das críticas, garantir seus salários e as igrejas cheias, procuram a aprovação das pessoas falando apenas aquilo que lhes agrada. Não pregam expositivamente a palavra de Deus, abrem mão de doutrinas por mensagens motivacionais, surfam levianamente em toda a onda eclesiástica para não ficarem alheios de movimentos, não se sentirem sozinhos, não serem cobrados porque não estão aderindo a certos movimentos eclesiásticos que vão surgindo na história da cidade, do país. Acabam transformando os cultos em promoções pessoais e também de comércio, banalizam a ceia, o batismo, reduzem ao máximo o tempo da pregação a favor de tudo e tantas outras coisas que infelizmente têm perturbado a vida da igreja. Agradar a Deus e agradar aos outros são mutuamente exclusivos. Não podemos servir aos outros como prioridade e Cristo ao mesmo tempo. Vimos que a palavra de Deus, ela mostra um conflito quando nós estabelecemos a vontade do homem como uma prioridade e ao mesmo tempo queremos servir a Deus. Isso não é possível, isso não é coerente, isso é conflitante. Ensinar que todos os homens são naturalmente depravados, totalmente corrompidos pelo pecado e denunciá-los na sua condição diante de Deus, condenar a hipótese de livre-arbítrio do homem e sua justificação pelas boas obras, pregar que recebemos a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo somente, tratar a palavra de Deus como autoritativa, suficiente para a fé e correção moral, não é um ensino que agrada os homens hoje em dia, infelizmente. Na realidade, estes ensinos promovem desagrados, fazem perder reputação diante de uma geração de crentes biblicamente superficiais, por isso que estão constantemente criticando, pressionando, para que os pregadores se acomodem às rotinas, aos moldes de pregações, vamos chamar assim, modernas. Eles se irritam com pregações expositivas, com a ênfase doutrinária, porque não suporta mais a verdade. São características de uma sociedade, de um mundo cada vez mais pressionado pela aproximação da vinda de Jesus Cristo. Isso já estava previsto. E pregadores fiéis precisam se manter firmes na posição, na condição de pregarem com fidelidade, com autoridade a palavra de Deus e não ceder às pressões filosóficas dos dias atuais. O caminho mais fácil é sempre o de agradar aos homens, atendendo suas expectativas seculares sobre a pregação, não confrontando suas faltas nos relacionamentos, não exigindo responsabilidade da fé nas condutas, não os provocando, em suas zonas de conforto espiritual e mantê-los em paz em meio à guerra contra a sua natureza pecaminosa. Se você fizer isso, pessoas vão sair da igreja, pessoas vão fazer grupos para te criticarem e você corre um risco de perder a sua posição, a sua função como pastor numa igreja local. Somente igrejas sérias e comprometidas com a verdade se conformam e se alegram com pregações expositivas, direcionadas a Cristo e comprometidas com a revelação das Escrituras. Infelizmente, a cada dia mais percebemos uma indisposição nesta sociedade, nesta geração, para ouvir a palavra de Deus. E Paulo mostra no verso 10 qual era a sua posição, qual era a sua condição, qual era o seu nível de comprometimento. Ele não pregava o evangelho para agradar aos outros ou para buscar a aprovação dos outros. Ele pregava o evangelho com fidelidade porque ele servia a Cristo e agradar a Cristo, atendendo a sua vontade, era o que mais importava no seu ministério. Hoje nós estaremos lendo a sequência do texto, versos 11 até o verso 24, que diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.
E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Antes de nós examinarmos esta passagem e terminarmos trazendo algumas lições para nós, vamos fazer aqui uma breve introdução. Quando acusados por alguma mentira e resolvemos fazer uma apresentação de defesa pessoal, recorremos aos fatos. É assim que nós combatemos a mentira. Nós recorremos aos fatos. Nós deixamos a disputa filosófica, a disputa das argumentações e recorremos então aos fatos. E costumeiramente dizemos que contra fatos não há argumentos. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Como já vimos, o apóstolo Paulo estava sofrendo por parte dos que ele chama de falsos irmãos, várias acusações. Eles difamavam o seu testemunho e as suas motivações entre as igrejas usando basicamente 2 argumentos. Esses argumentos estão por trás ou no contexto da sua defesa pessoal. E nós percebemos aqui que ele era acusado de ser um falso judeu porque ele pregava contra as tradições judaicas. Também ele era acusado de ser um falso apóstolo porque ele se autoproclamou apóstolo. Ele nunca fez parte desde o início do núcleo fechado dos 12 apóstolos. E certamente ele estava sendo acusado de não ser apóstolo, e isso fica evidente no contexto a partir do verso 1 do capítulo 1, quando ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí ele continua. Veja como ele começa a epístola, num tom, já dando sinais de estar sob fortes emoções, e imediatamente já se apresenta fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica. Por que ele faz isso? Porque certamente estava sendo acusado de ser um falso apóstolo, alguém que estava no meio da igreja, tentando enganar os gentios com a prerrogativa de ser apóstolo e reivindicando a autoridade de um apóstolo. Então, em defesa prioritária do Evangelho, é isso que estava em foco para ele, em defesa prioritária do Evangelho que pregava, fez uma defesa pessoal usando fatos históricos para refutar as acusações. Ele recebeu o Evangelho pessoalmente de Cristo, é o que ele vai argumentar nos versos 11 ao verso 14. O Evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem algum, eu recebi diretamente de Cristo, o mesmo Evangelho que os apóstolos também receberam diretamente de Cristo. E ele então cita fatos que comprovam isto. Nos versos 15 ao verso 17, ele usa o argumento de que recebeu o Evangelho separado dos apóstolos. Isso pode parecer para nós um tanto conflitante, porque é natural que Paulo usasse, seria natural para nós que Paulo usasse o argumento de que o Evangelho que ele estava pregando, ele aprendeu com os apóstolos, ele recebeu por incumbência dos apóstolos. Mas a autoridade apostólica, nos limites do que o apostolado significou para o primeiro século, Paulo teve a necessidade de dizer que este Evangelho que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo, sem, neste momento, ter recebido qualquer influência dos apóstolos.
Então, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica e este foi um fator muito importante. Por fim, ele vai dizer que as igrejas o aprovou pelo evangelho que ele pregava. É o testemunho da coletividade da igreja. Aliás, este foi um dos critérios dos concílios ecumênicos para o fechamento do cânon bíblico. A aprovação da igreja ao longo do tempo. As igrejas do primeiro século que reconheceram os escritos do apóstolo Paulo como sendo escritos verdadeiramente inspirados e destinados por um apóstolo verdadeiro. Paulo dá testemunho de como as igrejas o acolheram. Mais adiante, no capítulo 2, todo o capítulo 2, ele continua sua defesa relatando que o evangelho que pregava tinha sido aprovado também pelos apóstolos em Jerusalém. Basicamente, verso 1 até o verso 10. Ele vai seguindo toda a sequência da sua argumentação em sua própria defesa. Aí sim ele termina dizendo como depois de muitos anos, como os apóstolos o reconheceram como sendo um apóstolo de Cristo. E o mesmo que usou para corrigir, o mesmo evangelho que ele usou para corrigir até mesmo o próprio apóstolo Pedro. Veja que Paulo tem um foco em defender o evangelho. Essa é a sua prioridade. Só que para defender o evangelho, ele tinha que reparar as dúvidas e as suspeitas que tinham sido plantadas pelos falsos pregadores nas igrejas da Galácia. Então, ao fazer a sua defesa pessoal, a sua intenção, repito, por uma necessidade de ênfase, ele está ali preocupado em fazer uma defesa do evangelho. Assim, uma das intenções ao fazer uma defesa pessoal foi a de ratificar o evangelho que pregou e pregava, provando a sua credibilidade. Seu foco não foi de se justificar apenas, fazer uma autopromoção, se projetar na vida da igreja. Paulo não estava sendo movido por uma necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser valorizado. Muito pelo contrário, o seu foco foi garantir que a mensagem divinamente recebida fosse preservada íntegra e digna de inteira aceitação. Esta é uma argumentação que ele faz no verso 16, que Cristo foi revelado nele para que ele pregasse entre os gentios, exatamente o evangelho que ele tinha recebido do próprio Cristo. Então, esta é a finalidade ao fazer a sua defesa. Portanto, os 2 primeiros capítulos de Gálatas estabelecem um contexto histórico para o conteúdo enfaticamente teológico, algo que ele vai desenvolver a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, e ele termina a epístola com a ênfase na ética, como os crentes das igrejas da Galácia deveriam viver aquela doutrina que ele vai expor mais amplamente a partir do capítulo 3 no seu dia a dia, e ele faz isso nos capítulos 5 a 6. Vamos ver, portanto, no texto que lemos, dos versos 11 ao verso 24, 3 argumentações que ele usa aqui. A primeira grande argumentação é que ele recebeu o evangelho pessoalmente de Cristo. Isso está presente nos versos 11 ao verso 14, onde ele diz: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esta é a ênfase que ele dá. Ele recebeu o evangelho pessoalmente de Cristo. Contra as acusações levianas que Paulo estava sofrendo, ele provou com seu testemunho que a sua motivação ao pregar o evangelho não era agradar a homens, mas agradar a Deus, o que vimos em nosso último estudo. 2 razões: porque ele era servo de Cristo. E se ele não estivesse a serviço de Cristo, submisso a Cristo, sem direito algum, apenas comprometido com a vontade de Cristo, ele não seria servo de Cristo. Esse é o argumento que ele usa ali no verso 10. Depois, versos 11 ao verso 12, porque o evangelho que pregava, ele era de Cristo. Ele trata isso aqui no verso 11 e no verso 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. É o que ele afirma no final do verso 7.
O evangelho que ele estava pregando era o evangelho de Cristo, era a palavra de Cristo, era a revelação de Cristo, não era uma ideia sua, nem uma ideia de outro, era uma revelação do próprio Senhor Jesus. E era isso que ele estava anunciando. O histórico de Paulo indica que ele foi instruído pelo renomado mestre rabínico Gamaliel, porque ele está dizendo: o evangelho que eu estou pregando, eu não recebi de homem algum, eu não aprendi de homem algum. Mas a história de Paulo mostra que ele foi instruído por um renomado mestre rabínico. Isso está registrado no capítulo 22, verso 3 do livro de Atos, onde ele diz que ele foi instruído segundo a exatidão da lei. Mas também, apesar de ter sido instruído na exatidão da lei, Paulo não conhecia Jesus a respeito de quem a própria lei estava firmada e direcionava para ele. Então ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o fundamento dessa lei, nem mesmo a indicação que esta lei fazia. Diante da lei, todos nós estamos condenados, mas diante da lei, Cristo é aquele que satisfaz a reta justiça de Deus. Por isso, aqueles que depositam a sua fé na pessoa de Jesus Cristo recebem por ele a justificação da parte de Deus. A lei está apontando para Cristo. Somente Cristo, o varão perfeito, poderia cumprir perfeitamente, satisfatoriamente a justiça de Deus. Paulo não conhecia isso. É por isso que quando Cristo veio e os apóstolos saíram ao mundo dando testemunho a respeito de Jesus Cristo, como ele satisfez completamente a lei de Deus, ele não reconheceu Jesus como aquele que satisfez a lei de Deus. Ele estava ainda limitado apenas aos limites da exatidão da lei, mas não no seu propósito, muito menos no seu fundamento. Ao dizer que o evangelho não é segundo o homem, que não recebeu nem aprendeu de homem algum, Paulo destacou 3 questões muito importantes. E ao ler esse texto, pode ser que alguém entenda que o evangelho só pode ser pregado mediante uma revelação extra-bíblica, né? Só talvez através de uma experiência extraordinária na plenitude do Espírito Santo, para sair pregando o evangelho assim como Paulo pregou. Isso é um risco muito grande. Então, eu trago aqui pelo menos 3 argumentos importantes com base nesse testemunho de Paulo. Primeiro, ele não desprezou o conhecimento da lei. Ele não está dizendo que a lei não teve função, que Paulo não tinha conhecimento da lei. Seria incongruente para nós, incoerente para nós, afirmarmos com base neste testemunho que Paulo não desprezava o conhecimento da lei. Muito pelo contrário, a lei serviu de fundamentação para a sua pregação. Em todas as pregações do apóstolo Paulo, você vê exatamente, principalmente, Epístola aos Romanos e Epístola aos Gálatas. São 2 cartas magnas onde Paulo aborda com exaustão a doutrina da justificação. E qual que é a fundamentação da pregação de Paulo a respeito da justificação? A lei. E como a lei ela é suprida, como a lei é atendida perfeitamente por Jesus Cristo. Então Paulo não está desprezando o conhecimento da lei. O que ele aprendeu aos pés de Gamaliel foi muito importante para agora, olhando para o testemunho de Cristo, tendo recebido a revelação de Cristo, ver exatamente qual era o propósito da lei. A lei não serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ela traz um desespero existencial para o homem. Eu não posso atender a lei de Deus, eu estou condenado. O que eu posso fazer? E a lei então aponta para aquele que perfeitamente cumpre a justiça de Deus, cumpre perfeitamente a lei de Deus. Então Paulo não desprezou o conhecimento da lei. Também a lei serviu para provar a fidelidade do cumprimento das profecias, porque a lei de Deus ela tem um aspecto profético. Não apenas um conjunto de normas e de regulamentos para a vida religiosa, cerimonial, civil, moral do povo. A lei, ela tem, considerando aquilo que já tratamos aqui antes, a fundamentação da pregação do apóstolo Paulo, a lei tem um aspecto profético. O propósito dela é de apontar para Cristo. Então, olhando para a lei e olhando para Cristo, nós vemos o cumprimento de toda a lei, de toda a justiça de Deus. Também a justiça cumprida suficientemente em Cristo.
Ora, se você tira a lei, você tira a justiça de Deus e tira a revelação, a revelação da condição humana diante de Deus. A lei cumpre um papel, e Jesus vem e cumpre a sua missão, satisfazendo a lei. O segundo argumento é que ele reduziu a sabedoria humana à sabedoria divina. Paulo está tratando de um contexto grego. Os gregos superdimensionavam o valor das filosofias e das poesias dos seus poetas, dos seus arautos, dos seus deuses. E Paulo está mostrando como o conhecimento humano, por mais sublime que seja, não é nada diante da sabedoria divina. Por isso que ele está dizendo, olha, a revelação que eu recebi, ela é superior a qualquer sabedoria do homem. O que eu prego é uma sabedoria que está acima de todo conhecimento, de toda filosofia, de toda literatura, de toda poesia, de toda música, de toda arte, de todo conhecimento humano. Esta é uma revelação superior, autoritativa. Então, o que Paulo está fazendo aqui com essa argumentação é colocando a sabedoria humana no seu devido lugar e exaltando a sabedoria divina revelada na pessoa de Jesus Cristo. As instruções rabínicas, elas eram limitadas. Você vê a crise de Paulo antes da sua conversão, crise esta que era a mesma daqueles que estavam se ocupando com o serviço de guardar a lei, os fariseus, com o serviço de guardar as cerimônias do templo, dos saduceus. Eles tinham uma visão muito limitada, muito rotineira, muito mecânica, muito superficial, muito estéril do fundamento e do propósito da lei. As tradições rabínicas, elas como que cegaram os homens de identificar em Cristo o profeta prometido, o Messias que veio segundo a vontade de Deus. As filosofias gregas também estavam contaminadas. As filosofias gregas, elas estavam contaminadas por muitas coisas que a própria lei proibia. Como, por exemplo, promiscuidades sexuais, idolatrias, o uso de dietas que no judaísmo eram proibidas. Então, a filosofia grega, ela estava desprovida das profecias, da lei, que estavam presentes na cultura judaica. Então, a filosofia grega, o conhecimento, a sabedoria grega, estava muito contaminada para conseguir enxergar a pessoa de Cristo e o seu propósito ao ter vindo ao mundo. As tradições judaicas também estavam aprisionadas pela incredulidade. Por isso que eles crucificaram Jesus. Porque Jesus era um contraventor, era aquele que descumpria as tradições. Jesus foi perseguido, foi acusado, tentaram pegá-lo em muitas incoerências, porque o objetivo dos judeus incrédulos era de acusar Jesus, era de penalizar Jesus, porque o via como alguém que não cumpria as tradições. E para eles, cumprir as tradições era o caminho da salvação. Eles não percebiam, e eles não perceberam, que somente em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, é que eles poderão receber a graça da salvação. Veja que Paulo está aqui reduzindo a sabedoria humana à sabedoria divina. Ele quis destacar que Cristo é a revelação da lei. Olha o que diz o texto, verso 12: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O Evangelho é a revelação de Jesus Cristo, de modo que a lei cumpre este papel. Sem esta revelação, a lei é incompreensível. Os judeus liam a lei sem Cristo. É por isso que não fazia nenhum sentido. Como para nós não faz o menor sentido ler as Escrituras hoje sem Cristo. Como diz o apóstolo João no livro do Apocalipse, no capítulo 19, se não me falha a memória, ele diz que Jesus, que Cristo é o espírito da profecia. O que é um corpo sem espírito? É um cadáver, é um defunto, é uma pessoa morta. Assim é a profecia sem a revelação de Jesus Cristo.
Assim é a lei sem Jesus Cristo, sem revelação de Jesus Cristo. A lei é morta, ela não cumpre o seu propósito, ela é ineficaz e ela mantém o homem em estado de incredulidade e de trevas e de condenação. Então, ele quis destacar Cristo, que Cristo é a revelação da lei, pois sem ele a lei é incompreensível. Sem Cristo, a lei apenas produz meras tradições humanas e sem propósito. A gente faz um monte de coisa sem saber por que nós estamos fazendo. Talvez a resposta mais óbvia e imediata que nós podemos dar para estas tradições meramente humanas é porque nós sempre fizemos assim, ou porque alguém nos ensinou assim. Como, por exemplo, sentarmos no banco da igreja sempre no mesmo lugar. Ou afirmar que a igreja sem bancos de madeira não é uma igreja séria, não é uma igreja bíblica, né? Ou, por exemplo, dizer que no culto tem que ter somente hino, ou dizer que no culto tem que ser apenas cânticos congregacionais e contemporâneos. De onde nós tiramos essas coisas? Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas nós negamos o essencial e nos apegamos às formas, aos métodos, aos moldes, às tradições humanas e criamos isso. Por quê? Por que nós nos apegamos mais a essas coisas do que aquilo que é essencial? Porque nós não estamos enxergando Cristo. Porque nós perdemos Cristo de perspectiva das nossas rotinas, dos nossos hábitos, das nossas decisões, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Cristo, quando deixa de fazer parte da nossa vida, tudo passa a ser um emaranhado de anseios desprovidos de significados. Que é isso que Paulo está aqui argumentando, destacando que Cristo é a revelação da lei. E sem Cristo, Deus não fala pela lei. Jesus, quem disse no Evangelho de Mateus 11, 27, que somente Cristo traz a revelação do Pai. Somente Ele faz o Pai ser conhecido. De modo que sem Cristo, a lei não é porta-voz de Deus. Deus não fala pela lei sem Cristo, porque é Ele o agente da revelação do Pai. E é Ele mesmo quem dá esse testemunho. Paulo não disse quando recebeu a revelação direta de Jesus, mas disse que ao ser chamado, aprove a graça de Deus, como diz o texto no verso 16, revelar seu Filho nele. Quando foi isso? Não sabemos exatamente, tá? Mas que essa foi a vontade de Deus, revelar o seu Filho nele. Essa pode ser uma forte evidência de que se referiu à sua conversão quando ele estava no caminho de Damasco para perseguir a igreja de Deus. Segundo o testemunho que lemos no livro de Atos, quando Jesus lhe apareceu, e conforme lemos no capítulo 26, versos 12 ao verso 18, e eu destaco aqui uma frase, Paulo diz que, se tratando da revelação de Jesus naquele episódio, que uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhou ao seu redor. É possível que Paulo esteja se referindo a esta revelação de Jesus quando ele estava a caminho da cidade de Damasco, a esta revelação de Cristo. Portanto, Paulo foi transformado pessoalmente pelo próprio Cristo. É o testemunho que ele está dando às igrejas da Galácia. É o testemunho que ele dá no capítulo 2, verso 20, onde ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando Paulo diz que aprove a graça de Deus revelar o seu Filho nele, certamente é bem provável, eu sou tendencioso a esta possibilidade de que Paulo está se referindo à sua conversão no momento em que ele estava a caminho da cidade de Damasco. E foi o próprio Cristo quem o converteu. Tá? Então, Deus em Cristo cumpre este propósito de revelar o seu Filho nele para um novo e mais excelente propósito na vida. Conforme lemos no testemunho do verso 10. Não mais procurar o favor ou agradar homens, mas a Deus, anunciando fielmente a revelação que recebeu de Cristo ao mundo.
É isso que ele diz no verso 11. Ele diz o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí, lá no verso 16, ele dá testemunho da sua conversão, revelar seu filho em mim, e ele diz na sequência, para que eu pregasse entre os gentios. Veja a relação que ele faz entre a conversão e o propósito dessa conversão: anunciar o evangelho recebido por revelação de Jesus Cristo. Os versos 13 e 14, os últimos aqui desta primeira argumentação que nós temos no texto, demonstram que isso só foi possível graças a uma transformação radical da sua vida e das suas convicções, e que a única explicação satisfatória era a verdade de ter recebido a revelação de Jesus inquestionavelmente. Como que Paulo sai ao mundo pregando o evangelho da revelação de Jesus, se não por uma transformação radical da sua vida? Nos versos 13 e verso 14, se você puder conferir, olhe para o texto, veja o que ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, por que Paulo pregou o evangelho da revelação de Jesus? Ele usa o argumento que isso só foi possível porque a sua conversão foi genuína, foi verdadeira, foi profunda, e ela foi realizada diretamente pela pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele começa dizendo por quê. Notemos que agora ele apresenta razões. Ele era publicamente admirado pelo profundo conhecimento e comprometimento com o judaísmo, e era extremamente zeloso das tradições judaicas, a tal ponto de perseguir e devastar. O termo grego permite traduzir o verbo devastar por destruir. Ao que tudo indica, o apóstolo Paulo procurava não apenas censurar os crentes de darem testemunho da sua fé, mas que também destruía os seus locais de culto. Ele era extremamente zeloso, com as tradições judaicas, a ponto de não apenas perseguir, mas também destruir os locais de cultos. O segundo argumento que nós temos aqui está nos versos 15 ao verso 17, que ele recebeu o evangelho separado dos apóstolos. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Esse argumento é muito importante. Primeiro, que ele não recebeu o evangelho de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Segundo, é que este evangelho que ele recebeu numa ocasião em que ele não tinha contato com os apóstolos. Isso mostra a coincidência, entre aspas, dele estar pregando o mesmo evangelho que os apóstolos já estavam pregando também, quando eles não tinham contato um com o outro. Então, a mesma fonte que os apóstolos tinham, Paulo está dizendo, é a mesma fonte que eu também tive. Por isso que esse argumento ele é importante na defesa que Paulo faz a respeito de si, em defesa, obviamente, do próprio evangelho também. Notemos a relação entre o seu testemunho no judaísmo, do quanto era terrivelmente severo, com o testemunho da sua conversão e do novo propósito de sua vida. Ele diz: quando, porém, minha vida era péssima em relação aos cristãos, em relação à igreja de Deus. Mas quando, porém, veja, ele está fazendo uma relação aí de mudança de cenário, de condição e de também propósito da sua vida. Ele estava fundamentado em convicções e com propósitos baseados nessas convicções completamente contrários à sua nova condição e ao seu novo propósito de vida. Quando, porém, ele vai dizer, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. E aqui nós temos algo muito interessante que ele trata como testemunho da sua conversão, tá? O que me separou antes de eu nascer. Primeiramente, vemos aqui um testemunho da eleição, da sua predestinação. É Paulo quem está dizendo
sob a inspiração do Espírito de Deus, de que antes dele nascer, Deus já havia separado esta missão para ele, este propósito para a sua vida. Então veja o cuidado soberano de Deus, segundo os seus eternos decretos na história da humanidade. Eleição, predestinação. Depois ele vai dizer: e me chamou pela sua graça, tendo Deus nos seus eternos decretos decidido pela separação deste homem em determinado momento no tempo. Então, tendo sido eleito, houve um momento em que Deus em Cristo o chamou pela sua graça. O que nós chamamos na teologia de chamado irresistível ou vocação eficaz. Irresistivelmente o Espírito de Deus nos chama e nós então nos curvamos, arrependidos diante de Cristo dos nossos pecados, e recebemos a sua justificação. Esta é uma obra perfeita, soberana de Deus a favor da nossa salvação. Ele continua falando que aprove pela sua graça revelar seu Filho em mim. Aqui nós temos um elemento importante no processo da nossa salvação: eleição ou predestinação, chamamento eficaz, mas também a justificação ou a regeneração. Nós estávamos mortos, mas Cristo, o Espírito vivificante, agora habita em nós. É o que Paulo diz no capítulo 2, verso 20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estava morto, mas o Espírito vivificante agora está em mim, e por isso agora não sou eu mais quem vive, é Ele quem vive em mim. Isso está falando de regeneração, de conversão de dentro para fora, não apenas o atendimento de tradições humanas externamente, mas de uma mudança de atitude interna, de convicção. E ele continua dando testemunho ainda, no processo da salvação: eleição, chamado, justificação e propósito de servir a Deus. As obras que ele diz no capítulo 2, verso 10 do livro da Epístola aos Efésios, as obras para as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Tendo sido salvos, tendo sido convertidos, temos diante de nós o dever de andarmos em obediência diante do Senhor. No caso particular do apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios. Este é o testemunho que Lucas dá a respeito da conversão de Paulo e do seu propósito no capítulo 9 e o capítulo 26 do livro de Atos. Paulo dá esse testemunho muito parecido também para a igreja de Roma, os crentes de Roma. No capítulo 8, verso 30, ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, falando do estágio final da nossa salvação. Quando Cristo vier, nosso corpo for transformado, se tivermos já falecido, nossos corpos então serão ressuscitados e transformados à semelhança do corpo de Cristo, e integralmente estaremos na presença de Deus para todo sempre, longe da possibilidade de pecado, das dores, de culpa, de fracassos, de disputas, de invejas, de ciúmes, de iras, longe de toda forma de impureza, longe de qualquer tipo de inclinação para praticarmos o mal contra a vida de qualquer outra pessoa, de cobiçarmos o bem dos outros. Será esta a realidade da glorificação quando Cristo vier e arrebatar todos os seus eleitos para a presença de Deus. Bendito será aquele dia que se aproxima para a alegria nossa. Bom, esse é o testemunho que Paulo dá a respeito de si. É o testemunho que ele dá, de como a sua vida foi profundamente convertida pelo poder da graça de Deus a favor da sua própria vida. A afirmação, me separou antes de eu nascer, nos remete à afirmação do profeta Isaías, capítulo 49, verso 1, e também do profeta Jeremias, onde esses profetas dão testemunho de que eles foram chamados e separados antes do seu nascimento. Deus os havia preparado.
É totalmente possível que Paulo estivesse associando o meio de sua vocação à vocação destes profetas antigos como uma afirmação de autoridade, como se ele estivesse usando o testemunho dos profetas antigos para descrever a sua própria vocação, como que dizendo: nesses dias eu sou um profeta levantado por Deus com autoridade de vos anunciar o evangelho que eu recebi do próprio Senhor Jesus. Veja que para fazer uma afirmação dessa, precisava ter muita convicção, não apenas da sua vocação, mas também da sua autoridade. E é exatamente isso que ele está fazendo diante da igreja, porque os falsos pregadores, os falsos mestres, tinham perturbado a igreja com acusações contra o apóstolo Paulo, colocando sob suspeita e, obviamente, a mensagem que ele estava pregando. Primeiro argumento de defesa: sua conversão foi sobrenatural. Segundo argumento de defesa: sua conversão não foi religiosa, de uma tradição para outra, do judaísmo para o cristianismo, imposta por homens. Verso 17: nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu não recebi este chamado por parte de ninguém mais a não ser de Cristo. E ele faz uso desse argumento aqui no final, verso 17. Após a sua conversão, ele não viajou imediatamente de Damasco a Jerusalém para consultar as autoridades cristãs sobre o evangelho. Ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco. Ele foi para a região oriental, ali da chamada território de Israel, e depois ele foi para o norte, olhando para o nosso mapa, para a região de Damasco. Somente depois de 3 anos é que foi para Jerusalém. 3 anos se passaram. A ênfase é única: sua conversão, chamado e mensagem foram dados diretamente por Jesus, não por mediação de homem algum. O último argumento que nós temos aqui, versos 18 até o verso 24, Paulo ele amplia a sua defesa pelo testemunho aprovado das igrejas quanto à sua conversão, vocação e autoridade, reconhecidamente apostólica. Essa argumentação se estende até o final do capítulo 2, como já vimos aqui na nossa introdução. Então, essa é a última parte, o último argumento que ele usa aqui, é que as igrejas o aprovou pelo evangelho que pregava. Nós vimos aqui no nosso terceiro estudo que a pregação, ela julga o pregador, correto? Nós estudamos aqui o que ele fala sobre isso exatamente no verso 6 até o verso 9. O argumento que ele usa para dizer como a pregação julga o pregador. E Paulo está usando esse argumento aqui agora. Ele está dizendo que pela sua pregação, as igrejas que já tinham sido doutrinadas pelos apóstolos o identificaram como sendo um pregador fiel, porque elas reconheceram o apóstolo Paulo como aquele que era realmente portador do verdadeiro evangelho. Ele diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Eu fiz um gráficozinho aqui só para facilitar a nossa visualização dessa trajetória que ele conta aqui para nós. Pode parecer um pouquinho confuso, e aí eu estava preparando o estudo, eu pensei, bom, eu tenho que tornar isso visual para facilitar o que ele está argumentando. Nós temos nas narrativas do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Atos, e também Gálatas, como nós vimos aqui, versos 13 ao verso 14, textos que falam sobre a vida de Paulo antes da sua conversão. Ele perseguia a igreja de Cristo. Depois nós temos vários textos falando sobre a conversão e primeiros anos do seu ministério. Primeiro, a sua conversão em Damasco, nós temos os textos aí de Atos 9, 22, 26 de Atos, Gálatas capítulo 1, versos 15 ao verso 16. Depois, diz o texto, ele ficou um tempo na Arábia e depois ele voltou para Damasco. Capítulo 1, versos 16 e 17 aqui do nosso texto.
Depois nós temos a sua primeira visita em Jerusalém, capítulo 9 de Atos, segundo o texto também que nós lemos aqui, versos 18 a verso 20 do capítulo 1 de Gálatas. Neste período, houve um tempo de 3 anos. É o que ele afirma no verso 18 do capítulo 1 de Gálatas. Então, entre a sua conversão até a sua primeira visita a Jerusalém, foram 3 anos. Não sabemos se os 3 anos são contados a partir da sua conversão, sua partida da Arábia ou do seu retorno da Arábia para Damasco. O fato é que ele diz que foram 3 anos até a primeira visita em Jerusalém. Depois ele diz, nos versos 21 ao verso 24, conforme os textos de Atos 9 e capítulo 11, que ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Cilícia é a região onde ele nasceu, cuja capital ali era Tarso, sua cidade natal. Ele fica muito tempo naquela região, ele volta para lá, depois dessa primeira visita em Jerusalém. E aí nós temos no capítulo 11 de Atos, conforme lemos aqui em todo o capítulo 2 também de Gálatas, que ele faz uma segunda visita à cidade de Jerusalém, onde ele se encontra, como diz aí o verso 9, ele se encontra com Tiago, com Pedro e com João, os quais estendem a ele a destra da comunhão, um ato cerimonial, simbólico, de conferir a ele a incumbência de representar o colegiado apostólico nas regiões para onde ele estava sendo enviado. Neste tempo, Paulo diz que foram 14 anos. De uma visita a outra visita foram 14 anos. Antes da primeira viagem de Paulo, saindo da Antioquia da Síria para a ilha de Chipre e depois indo para a chamada hoje região da Turquia, o sul da Galácia, aquelas cidades de Icônio, Listra e Derbe, tá? Não sabemos se os 14 anos são contados a partir da sua conversão ou do seu retorno das regiões da Síria e Cilícia. O fato que antes dele partir para a primeira viagem missionária, até a sua segunda visita ao colegiado apostólico em Jerusalém, quando ele recebe o reconhecimento da sua autoridade como ministro enviado da parte de Cristo entre os gentios, foram 14 anos. É muito tempo, irmãos. Se for contar, 14 anos. Sua viagem em Jerusalém foi para conhecer o líder dentre os apóstolos, Pedro. Se houvesse discórdia com ele quanto ao evangelho, não teriam permanecido juntos, conforme lemos no verso 18, 15 dias. 15 dias juntos. Então, essa informação está aqui como parte da sua defesa. Qual a intenção do apóstolo Paulo? Mostrar que tanto ele quanto Pedro tinham um acordo a respeito do testemunho de Cristo e do ministério de anunciá-lo mundo afora. Do mesmo modo, ele se encontrou com Tiago. Tiago, ele era uma referência central de autoridade cristã na igreja de Jerusalém, conforme lemos em Atos capítulo 15 e também no capítulo 21. Então, Tiago foi uma referência central de autoridade. O texto diz, se você puder conferir, verso 19: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Lendo rapidamente essa passagem, pode parecer para nós que Paulo está identificando Tiago como um dos apóstolos. Só que essa leitura é uma leitura equivocada, por algumas razões. Tiago, chamado aí de irmão do Senhor, descrito como irmão do Senhor, não é listado em nenhum outro lugar como um dos 12 apóstolos, tirando Judas e substituindo por Matias, que foi eleito em Jerusalém. Você não encontra em nenhuma das listas dos apóstolos do Novo Testamento a referência de Tiago, irmão do Senhor, como apóstolo. Você tem um apóstolo chamado Tiago, mas não é o Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, Segundo, ele não descreveu Tiago como apóstolo. Veja o que o próprio apóstolo Paulo diz: não vi outro dos apóstolos. Ele fala primeiro de Pedro, e aí ele na sequência diz: eu não vi outro dos apóstolos. Encerrou o assunto, certo? É uma leitura cuidadosa que nós temos que ter do texto. Eu não vi outro dos apóstolos. Encerrou o assunto. Aí ele diz: senão Tiago, irmão do Senhor, tá?
o que ele destacou aqui foi que ele encontrou Tiago, irmão do Senhor, o distinguindo daquele que era apóstolo, o filho de Zebedeu. Então, Paulo não está dizendo que encontrou com Tiago, irmão do Senhor, como sendo apóstolo. É que ele não encontrou nenhum dos outros apóstolos, mas ele se encontrou com o irmão do Senhor, que era uma forte referência de liderança entre a igreja cristã de Jerusalém. Se alguém na Galácia teve dúvidas de que Paulo e os apóstolos de Jerusalém sustentavam uma discussão harmoniosa sobre o Evangelho, e possivelmente com Tiago, são duas lideranças, um representante do colegiado apostólico e um representante de uma autoridade muito importante na igreja de Jerusalém. Então, se alguém das igrejas da Galácia tinha dúvida de que Paulo com Pedro, Tiago, tinham alguma discussão harmoniosa, Paulo deixou claro que sim, havia uma discussão harmoniosa a respeito de Cristo, o Evangelho que estava sendo anunciado. Os últimos versos, 20 a 24, apenas confirmam que Paulo passou a maior parte do seu tempo em Antioquia, cuja região aqui é a região da Síria, e Tarso, que é a região da Cilícia, sua cidade natal. Sua intenção foi esclarecer que durante todo este tempo esteve separado das influências apostólicas, os apóstolos em Jerusalém, e que mesmo nessa condição, o evangelho que pregava estava exatamente em harmonia com o mesmo pregado pelos apóstolos em Jerusalém, testificado somente 14 anos depois. Então, o argumento de Paulo aqui é que ele não recebeu esse evangelho de homem algum, ele recebeu diretamente de Jesus. E isto fez dele, o credenciou como um apóstolo verdadeiro naqueles dias. Até então, Paulo e seu testemunho eram desconhecidos para as igrejas da Judéia, sede do cristianismo primitivo, até que Barnabé o buscou em Tarso e o levou para Antioquia da Síria para ajudar no pastoreio daquela recém-igreja, que se encontrava a mais ou menos 48 quilômetros da cidade de Jerusalém, e as notícias do que Deus estava fazendo entre os gentios chegou até a cidade de Jerusalém, e Barnabé foi enviado. Quando Barnabé chegou na igreja, vendo tantos desafios, e se alegrou tanto, mas também percebeu que precisava de ajuda. Então ele vai até Tarso, cidade natal de Paulo, e o convence a ir até Antioquia, e ali então eles trabalham juntos no pastoreio daquela igreja. Quando ouviam que ele pregava o evangelho, o mesmo que antes tentava silenciar com perseguição aos crentes e devastação das igrejas, glorificavam a Deus com a mesma graça salvadora, pela mesma graça salvadora que um dia os alcançou. No início, os apóstolos ficaram um pouco assustados com Paulo chegando em Jerusalém, sabendo da história dele. Mas agora nós vemos o testemunho das igrejas que glorificavam a Deus, ou seja, atribuíam a Deus o mérito da conversão de Paulo, porque a mudança foi muito radical. E Paulo estava pregando exatamente o evangelho, que tendo chegado a muitos naquelas regiões, crendo, foram salvos e salvas pelo Senhor Jesus. Portanto, não discordavam do evangelho que pregava, antes aprovavam Paulo pela mesma fidelidade no testemunho identificada, essa fidelidade que eles identificaram nos apóstolos de Jerusalém. Essa defesa pessoal visou preservar a confiança de que ele recebeu o evangelho pessoalmente de Cristo, o que nós vimos aqui, que ele recebeu o evangelho separado dos apóstolos e, por fim, que as igrejas o aprovou pelo evangelho que ele pregava. O evangelho que ele pregava. Nós vamos encerrar pedindo a Deus as suas misericórdias sobre nós e que Ele nos abençoe à medida que estivermos estudando essa preciosa epístola aos Gálatas. Nós temos um desafio muito grande pela frente e que o Senhor nos abençoe, edificando a nossa fé e alimentando-nos para vivermos em conformidade com a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos juntos este texto tão rico, tão precioso para todos nós. Obrigado pela confiança que temos na Tua palavra ao lermos, ó Deus, este texto e percebermos, ó Deus, que a fé
ela não é resultado, Senhor, de especulações vazias e de um misticismo descontrolado entre nós. A fé, ela é resultado de fatos históricos, de que o Senhor enviou o seu Filho, o qual nasceu de uma virgem, padeceu e foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, e que ali, Senhor, na cruz entregou o seu Espírito, falecendo por causa dos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que foi durante 40 dias visto por centenas de pessoas, antes de ser assunto aos céus. E que este testemunho, Senhor, encheu o mundo antigo, a tal ponto de que aqueles que viram o teu Filho não negaram a fé, preferindo a morte. Nós somos gratos ao Senhor porque a fé se baseia num testemunho factível, não imaginativo ou especulativo. Te damos graças também, Senhor, porque este testemunho nos previne dos falsos apóstolos, aqueles que reivindicam para si uma autoridade como se tivesse direito à autoridade daqueles que o Senhor diretamente apareceu a eles e os comissionou a pregar o Evangelho. Estes mesmos que estavam sob a inspiração divina e com uma autoridade extraordinária, não apenas para operarem sinais, mas para lançarem os fundamentos doutrinários da igreja cristã. Que o Senhor continue nos preparando e nos dando discernimento para percebermos aqueles que se dizem apóstolos e não são apóstolos, que perturbam a igreja, pervertendo o Evangelho de Cristo. Dá-nos, ó Deus, a coragem e a ousadia de recusarmos ouvir qualquer um que apresente um Evangelho que vá além daqueles que recebemos. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.